Bom dia, esse é mais um devocional. Comece bem o seu dia. Um projeto de segunda a sexta que visa abençoar a sua casa, o seu lar, com devocionais da parte do Senhor. Olha só, quero falar com você hoje sobre um tema também muito oportuno, sobre oportunidade. Você já viu essa palavra oportunidade? Você sabe o que é oportunidade para uns, para outros pode não ser, depende da maneira que enxerga. Você sabe o que é oportunidade para uns, para outros pode ser um incômodo, pode ser uma inconveniência, mas para algumas pessoas ele enxerga a oportunidade em tudo em que ele vê. E isso não está errado. Você olhar o lado bom das situações é ver a oportunidade em tudo em que nós estamos vendo. E você sabe que eu vejo na palavra de Deus, eu quero falar com você hoje sobre oportunidade. Lembrando a você que nós estamos falando sobre oportunidade. Você não sai desse vídeo já sem curtir. Curta esse vídeo já no começo. Curta esse vídeo no começo, porque curtir nos ajuda que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 9. E Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: Como a arca do Senhor virá até mim? Olha a pergunta de Davi. Davi pergunta assim: Como a arca do Senhor virá até mim? E nessa pergunta, Davi já está com medo. Davi já tem medo. Olha só uma oportunidade de se ter a presença de Deus dentro do reinado, mas o medo o impediu. Assim, Davi não quis remover a arca do Senhor até ele. Davi não quis. Davi não quis. Nesta oportunidade que Davi poderia trazer a arca de Deus até dentro da sua casa, Davi não quis. Davi não quis trazer a arca até a cidade de Davi. No entanto, Davi carregou para o lado de dentro da casa de Obed-Edom. Olha aqui, eu quero falar com você sobre uma oportunidade que você não pode deixar na sua vida. Sabe aquele dia que você fala assim: ah, hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou na reunião? É esse o dia que você tem que ir. Porque talvez seja esse o dia da oportunidade que Deus está ou te provando, ou olhando a sua fidelidade para poder ser abençoado por Ele em alguma área que você já está conversando com Ele. Você sabe que a oportunidade de ser abençoada e ser abençoado em Deus, elas são de várias maneiras. E aqui a oportunidade se revela a Davi de uma forma inusitada. Davi vai pegar a arca e ele tem medo. E ele fala assim: antes que eu leve a arca até a casa, até o meu reinado, não vou fazer isso não, vou deixar lá na casa de Obed-Edom que está no meio do caminho. Ei, meu querido, não deixe as oportunidades passarem. Na dúvida, ore a Deus, porque em Deus nós não temos dúvida, em Deus nós temos certeza, mas não deixe uma oportunidade passar. Não deixe. Então, quando a arca chega na casa de Obed-Edom, agora a arca não é levada para o reinado, a arca para na casa de Obed-Edom, de um homem que está ali entre o caminho. E é colocada a arca na casa de Obed-Edom. Pode deixar aí? Pode. Então traz a arca para cá, colocar a arca dentro da casa de Obed-Edom. E isso foi bom ou foi ruim para Obed-Edom? Isso foi excelente. Porque aonde há a presença de Deus, amado, ali há a transformação do ambiente. Então, no versículo de número 9, fala que Davi teve medo e não quis levar a arca para dentro da casa dele mesmo, para dentro da sua casa, deixando então lá na casa de Obed-Edom. E isso fala para nós que quando a presença de Deus ela entra na casa de uma pessoa, casa vida, casa corpo, você é a casa de Deus. Você honra, você entroniza, você tem a presença de Deus, isso significa que você está estabelecendo a presença de Deus dentro de você. Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar em todos os quesitos da nossa vida. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 9. Então isso daqui está se passando depois da morte de Uzá. Todos temiam a arca do Senhor. O contexto diz que a arca está sendo levada. Davi está levando a arca.
Quando Davi está levando a arca eles tropeçam e vai cair. A arca vai cair. Só que esse homem, esse segurança, esse guarda, vai colocar a mão na arca, mas era tinha uma palavra para que não se colocasse a mão nela. E Uzá vai colocar a mão. Então Uzá, depois que acontece a morte de Uzá, depois desse ato de colocar a mão na arca, que não podia, todos começaram a temer a presença da arca, porque já não sabia mais o que fazer. Olha, não podemos colocar a mão, não podemos chegar, tem que levar. Existia um protocolo para se levar a arca. Amado, as situações, elas chegam em nossa vida, em nossa casa, e nós precisamos tomar um cuidado muito grande quando se fala da presença de Deus. Tem pessoas carregando a presença de Deus de qualquer forma e de qualquer maneira, e das maneiras mais variadas possíveis. Mas a bem da verdade é que quando as pessoas viram que Uzá, ele morreu, quando ele toca na arca, as pessoas começam a ter medo, temer. Então, o que assusta alguns, tem pessoas, você já foi evangelizar uma pessoa que fala assim, não, quando eu for para a igreja, aí eu vou ser todo certinho. Eu conheci uma pessoa assim. Não, quando eu for para a igreja, eu não vou ser como as pessoas tal, e a pessoa X, Y. Eu vou ser uma pessoa certinha e correta. Sabe que a presença de Deus pode assustar algumas pessoas? Tem pessoas lá fora que sabem que pelas suas atitudes e por aquilo que ela comete, ela tem medo de entrar numa igreja. Você sabia que isso é uma verdade? E às vezes nós mesmos assustamos as pessoas. Por quê? Porque o grau de santidade, nós somos tão santos, nós somos tão intocáveis, nós somos tão inacessíveis, que essas pessoas não têm acesso, elas não se sentem dignas de entrar numa igreja, e isso precisava ser o contrário. Eu estou dizendo aqui para você nessa manhã, de comece bem o seu dia, sobre uma oportunidade. E talvez você está recebendo esse vídeo para receber uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de que aquilo que assusta alguns, para outros, Deus está querendo achar um coração disponível. Para algumas pessoas, a arca era algo assustador, mas para Obed-edom, ele tinha um coração disponível para receber a arca de Deus em casa. Então, quando muitos recuam em receber a presença de Deus, Obed-edom acolheu a presença de Deus na casa dele. Quando alguns repelem de se aproximar de Deus, quando você chama, quando você faz um apelo, vamos na igreja, vamos comigo na igreja amanhã, e eles não vêm, outras pessoas, eles aceitam de pronto. Por quê? Eles acolhem a presença de Deus. Eles acolhem a presença de Deus. Então eu queria incentivar você, não rejeite o que Deus tem para fazer na sua vida. Talvez você está aqui comigo e você está despontando para o ministério, seja ele qual área for. Eu não sei qual área é, mas talvez Deus está te chamando para o ministério. Talvez Deus está te chamando para o ministério pastoral. Talvez Deus está te chamando para o ministério de voluntariado e você está resistindo. Não resista às oportunidades que Deus está dando a você subir. Então não rejeita aquilo que Deus quer trazer para a sua vida só porque os outros tiveram experiências ruins. Só porque Uzá colocou a mão na arca e ele morreu, Obed-edom, ele foi receptível à presença de Deus da maneira correta, do jeito certo, e a casa de Obed-edom foi abençoada por isso. Então não rejeita aquilo que Deus tem para a sua vida. O que parece ser risco para alguns, o que parece ser morte para alguns, porque você conhece algumas experiências na vida de alguns ministros, isso pode ser vida para a sua casa, para a sua família, para o seu filho. A sua casa pode começar a viver um tempo de vida, amém? A sua casa pode começar a ter experiências de vida, amém? Por quê? Porque alguém foi com o coração aberto a uma oportunidade de Deus na sua vida. Então, meu querido, já curta esse vídeo, já compartilha com alguém que precisa ouvir sobre oportunidade. Uma oportunidade na vida de alguém que não deu certo, na sua vida, não significa que precisa ser igual. Que Deus abençoe o seu dia, a sua tarde, a sua noite. Esse foi mais um Comece Bem o Seu Dia. Deus abençoe você.